A extinção da aposentadoria por tempo de contribuição pela Emenda Constitucional 103219 e a dialética econômica e ampliativa dos sistemas de seguridade social. Rodrigo Monteiro Pessoa e Jair Aparecido Cardoso. Resumo: a Emenda Constitucional número 103 de 2019 operou a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição do sistema de seguridade social brasileiro, preservando, por razões de segurança jurídica, algumas regras de transição para os segurados que já estavam próximos de completar os requisitos para a aposentadoria. O presente trabalho objetiva discutir os impactos da extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da dialética econômica ampliativa. Por um lado, encontramos o discurso das reformas paramétricas apontando a busca de resultados que diminuam o gasto público com seguridade social, neste caso específico em uma das suas vertentes, a previdenciária, e por outro, na perspectiva dos direitos humanos, o que se busca é ampliar o espectro de tutela do sistema de seguridade social, caminho aos sistemas de proteção social que logrem oferecer melhores condições de vida digna para aqueles que estariam fora do seu âmbito de proteção ainda muito dependentes da lógica do trabalho formal para o seu financiamento. Para estudar este conflito entre ambos discursos, utilizaremos a metodologia dialética com base na pesquisa bibliográfica com revisão da doutrina especializada de forma crítica, utilizando-se do método indutivo, pois permitirá observar este caso particular sobre a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e explicar se os impactos são aplicáveis a todos os casos análogos em que isso ocorrer. Introdução. A Emenda Constitucional número 103219 foi publicada no Diário Oficial da União do dia 13 de novembro de 2019, entrando em vigor, para a grande maioria dos seus artigos, na data da sua publicação. Esta reforma tinha como bastidor o discurso do déficit da Previdência, apontado como um dos fatores que impediria o país de crescer economicamente. A importância desta reforma não foi compatível com o tempo da sua tramitação. O lapso de tempo, desde a apresentação do projeto em fevereiro de 2019 até a sua aprovação definitiva em outubro de 2019, foi de apenas 8 meses. O governo Temer, que assumiu a presidência da República após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, liderou por meio do ministro da Fazenda Henrique Meirelles as propostas da agenda reformista que apontavam as áreas trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista conseguiu ser aprovada por meio da Lei nº 13467/2017, mas a previdenciária não. E ainda que a reforma operada pela SE número 103219 continha alguns aspectos da tentativa inicial do governo Temer, outras mudanças inéditas à proposta operada no governo anterior mereciam maiores debates que os 8 meses que levaram à sua aprovação. Motivos à parte, com a SE 103219 houve a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição do sistema de seguridade social brasileiro, preservando, por razões de segurança jurídica, algumas regras de transição para os segurados que já estavam próximos de completar os requisitos para adquirir este benefício. A aposentadoria por tempo de contribuição configura um benefício previdenciário que foi bastante criticado, pelo alcance que este tipo de aposentadoria teria entre os segurados do sistema. O perfil do aposentado por tempo de contribuição levou a parte da doutrina a criticar a manutenção deste benefício e,
somada às críticas dos gastos públicos com a Previdência Social, a modalidade de aposentadoria apontada terminou sendo extinta. Porém, do outro lado, estão as consequências da inexistência de um benefício que permita lidar com os problemas do desemprego na idade avançada, algo que também é considerado por parte da doutrina, e que caminha lado a lado com a perspectiva ampliativa dos sistemas de seguridade social, caminho à geração de verdadeiros sistemas de proteção social. O que objetivamos argumentar neste trabalho são as consequências da extinção da aposentadoria por tempo de contribuição do sistema previdenciário brasileiro a partir da dialética econômica/ampliativa que, por uma vertente, encontra o discurso das reformas paramétricas apontando a busca de resultados que diminuam o gasto público com seguridade social, neste caso específico em uma das suas vertentes, a previdenciária, e por outro, desde a perspectiva dos direitos humanos, o que se busca é ampliar o espectro de tutela do sistema de seguridade social, caminho aos sistemas de proteção social que logrem oferecer melhores condições de vida digna para aqueles que estariam fora do âmbito de proteção dos sistemas de seguridade social que ainda são bastante dependentes da lógica do trabalho formal para o seu financiamento. Este conflito entre ambos discursos será analisado de forma crítica a partir desta pesquisa, iniciando por uma célere explicação do benefício extinto, para depois adentrar especificamente na discussão entre o conflito dos discursos econômico/ampliativo que são sustentados odiernamente. Para estudar este conflito entre ambos discursos, utilizaremos a metodologia dialética com base na pesquisa bibliográfica com revisão da doutrina especializada de forma crítica, utilizando-se do método indutivo, pois permitirá observar este caso particular sobre a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e explicar se os impactos são aplicáveis a todos os casos análogos em que isso ocorrer. Segunda, extinção da aposentadoria por tempo de contribuição como parte das reformas paramétricas brasileiras. A Seguridade Social é vista como o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Brasil, 1988, art. 196. Estes sistemas têm como objetivo prevenir que as pessoas caiam na pobreza através de prover padrões de vida adequados. Conferência Interamericana de Seguridade Social, 2009, p. 31, frente às contingências sociais escolhidas como protegidas pelo ordenamento jurídico. Não obstante, diante deste glamuroso objetivo, estão os problemas enfrentados com os sistemas de seguridade social, que são parte da agenda de todos os países. Estes sistemas enfrentam dificuldades devido a diversos fatores, tais como o envelhecimento da população, as crises financeiras, o aumento do desemprego com a consequente ampliação do setor informal e da pobreza, o que diminui o acesso efetivo às prestações de saúde e diminui também a qualidade dos benefícios destes sistemas, bem como encontram dificuldades para materializar a solidariedade social e a equidade de gênero, que geralmente são alcançados com sistemas de seguridade social redistributivos desenhados para atingir estes objetivos. Mesa Lago, 2009, p. 05. Sobre o quesito das crises econômicas, a América Latina é recorrentemente golpeada, sendo algumas delas bastante extensas, como a ocorrida nos anos 70, pela crise do petróleo, a dos anos 80 pelo superendividamento de alguns países,
por isso frequentemente os anos 80 são conhecidos como a década perdida, crise esta que durou até inícios dos anos 90, e a recente crise europeia do ano 2008, que agravou seus efeitos no ano de 2009, Mesa-Lago, 2009, p07. As crises criam desequilíbrios financeiros na Seguridade Social porque a arrecadação diminui devido à queda nas contribuições salariais, contribuições fiscais, lucratividade do investimento e reservas, combinados com aumentos na evasão fiscal, além do que as despesas dos sistemas aumentam devido à maior demanda por benefícios de desemprego e assistência social, custos crescentes de medicamentos e equipamentos de saúde e pressão para ajustar os benefícios concedidos com a inflação, Mesa-Lago. 2009, p05. Por conta das crises dos anos 80, a maioria dos países da América Latina e do Caribe empreendeu esforços para reformar institucionalmente suas economias. As reformas estruturais para redirecionar o crescimento econômico por um caminho sustentável e estável esteve permeada da liberalização do comércio e das transações financeiras, da eliminação de todos os tipos de subsídios e controles de preços, da redução do tamanho do governo, e da desregulamentação substancial das atividades econômicas com fortes privatizações de empresas estatais e também de sistemas de seguridade social, Cruz-Saco, Mesa-Lago, 1998, p01. A Seguridade Social sempre esteve mais envolvida com as políticas econômicas por representar importantes gastos do Estado em benefícios e serviços para a população, e a forma como estão estruturadas, muito vinculadas ao mercado formal de trabalho ativo, não está isenta de críticas, por conta das transformações na organização do trabalho. Em 1996, o Banco Mundial já alertava sobre alguns desses problemas, demonstrando as projeções demográficas e a preocupante ampliação dos custos administrativos e da enorme dependência dos trabalhadores ativos que estes sistemas de cobertura social teriam que enfrentar para sobreviver. Palacios, 1996. Para confrontar este cenário, a América Latina entrou em profundos processos de reformas dos sistemas de seguridade social, que podem ser sintetizadas em 4 grupos: a. Reformas substitutivas, Chile, 1980, Bolívia, 1997, b. Reformas paralelas, Peru 1992, c. Reformas mistas, Argentina, 1994, Uruguai, 1995, Y. Costa Rica, 2001, e D. Reformas paramétricas, Brasil, de 1998 a 1999 e 2019, Mesa-Lago, 2009, p12. Entre estes grupos, aqueles que substituem o sistema público por um privado, reformas substitutivas, advogam pela diminuição do gasto público com o sistema previdenciário, abrindo espaço para o rápido crescimento econômico e para a sustentabilidade dos sistemas de benefícios da Seguridade Social, além de especular sobre a insustentabilidade dos sistemas de repartição, devido ao aumento exagerado dos gastos do Estado no tempo. Palacios, 1996, p12 e SS, discurso que não é alheio aos outros tipos de reformas. Não obstante, o que podemos verificar na prática é que entre 1980 e 2014, 30 países privatizaram total ou parcialmente seus sistemas públicos de previdência, constituindo 14 deles na América Latina, em ordem cronológica: Chile,
Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai, Estado Plurinacional da Bolívia, México, República Bolivariana da Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Equador, República Dominicana e Panamá, sendo que a partir de 2018, 18 desses países haviam reformado os sistemas previdenciários, revertendo o total ou parcialmente a privatização. No caso latino-americano, a República Bolivariana da Venezuela, 2000, Equador, 2002, Nicarágua, 2005, Argentina, 2008, e o Estado Plurinacional da Bolívia, 2009, Ortiz Etxeali, 2019, P01. Algumas razões são apontadas para esta corrida de reformas dos países que experimentaram com a capitalização, entre elas os altos custos fiscais e administrativos da capitalização, as baixas coberturas e os baixos valores dos benefícios pagos, a impossibilidade de previsão de rendimentos na velhice devido aos riscos do mercado de capitais, entre outros. Ortiz Etxeali, 2019, P0102. O que verificamos com estes dados aportados pela Organização Internacional do Trabalho é que os sistemas de seguridade social modernos estão buscando cada vez mais livrar-se da responsabilidade de custear os benefícios por considerar que estas políticas que visam assegurar o direito fundamental à seguridade social são demasiado caras. Não obstante, o que as reformas lograrão, principalmente as substitutivas, foi aumentar a desigualdade, conceder benefícios insuficientes e aumentar a incerteza para enfrentar as contingências protegidas pelos sistemas privados de previdência. O Brasil vem adotando ao longo dos anos diversas reformas paramétricas, ainda que a discussão sobre capitalizar a previdência, o que levaria a mudar o eixo das reformas de paramétricas para substitutivas, esteve presente nos debates desta última reforma. Como explicam Castro e Lazari, 2021, p37-38. Entre os anos de 1993 e 1997, vários pontos da legislação de seguridade social foram alterados, sendo relevantes os seguintes: a criação da Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, Lei N. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, com a transferência dos benefícios de renda mensal vitalícia, auxílio natalidade e auxílio funeral para este vértice da Seguridade Social, o fim do abono de permanência em serviço e do pecúlio, a adoção de critérios mais rígidos para aposentadorias especiais, e o fim de várias delas, como a do juiz classista da Justiça do Trabalho e a do jornalista, Lei N. 952819997. Em 1995 foi enviado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que buscava alterar várias normas do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social. Esta proposta terminou derivando na Emenda Constitucional número 20 de 1998, após 3 anos e 9 meses de tramitação no Congresso Nacional. A votação foi acelerada por conta da cobrança por medidas do governo para paliar os efeitos da crise econômica, diminuindo o gasto público. Esta reforma de 1998 pretendeu modificar a concepção do sistema, pois, conforme o texto, as aposentadorias passaram a ser concedidas tendo por base o tempo de contribuição, e não mais o tempo de serviço. Pereira de Castro, Carlos Alberto, Lazari, 2021, p38. Posteriormente, no ano de 2003,
Outra proposta de reforma da Previdência foi enviada para o Congresso Nacional, sendo aprovada em tempo recorde sob o número de Emenda Constitucional número 41. Sobre o nosso objeto de estudo, a aposentadoria por tempo de contribuição, esta emenda constitucional instituiu, em caráter programático, o 12 do art. 201, cuja redação foi alterada pela emenda, prevê que lei disporá sobre Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Pereira de Castro, Carlos Alberto, Lazari, 2021, p. 40. No ano de 2005 houve outra modificação ao sistema, pela chamada PEC paralela, que continha parte do texto não aprovado na SE 41/2003. O texto aprovado modificou as regras de transição da anterior emenda constitucional número 41 e abordou outros aspectos do regime próprio de previdência social. Seu enfoque estava nos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios. Pereira de Castro, Carlos Alberto, Lazari, 2021, p. 40. Todas estas emendas operadas modificaram apenas a forma de cálculo dos benefícios e trouxeram critérios de correção, além das regras de transição, pelo que são consideradas apenas reformas paramétricas. Por último, temos a reforma operada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 que já foi comentada no início deste trabalho, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição, pelo fato de prever somente 3 modalidades de aposentadoria para o regime geral de previdência social: a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria especial e a aposentadoria voluntária. Esta reforma está permeada por discursos favoráveis e contrários, que tratam dos problemas do déficit público, corrente econômica, e da perspectiva dos direitos, que ainda pode ser estendida à nova projeção dos sistemas de seguridade social que se fundamentam na proteção social completa dos estados de necessidade, corrente ampliativa. Esta linha argumentativa é a que será utilizada para o nosso debate sobre a extinção deste benefício previdenciário. Terceira, o discurso econômico e o discurso ampliativo dos sistemas de seguridade social, o que alcançamos com cada vertente. Antes mesmo da reforma materializada pela S 10322019, os debates eram intensos sobre a necessidade ou não de modificar a estrutura previdenciária no sistema securitário brasileiro. Temos, por exemplo, autores que advogaram pela necessidade urgente destas modificações com argumentos bastante econômicos no seu discurso, Tafner, Almeida Neri, 2018, mas também autores que apresentam que o argumento econômico, que ergue como salva-vidas do déficit brasileiro com mais reformas paramétricas na previdência social, é bastante exagerado e muitas vezes falacioso, seja pelos interesses do capital na agenda de privatizações ou pelo fato de utilizar erroneamente a metodologia de aferição do orçamento da Seguridade Social, resultando em déficits que não refletem a realidade nacional. Lobato Gentil, 2019. Na própria discussão da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 foram levantadas questões como os problemas demográficos com grandes desafios para a sociedade por causa do envelhecimento populacional e o déficit gerado pelo excesso de gastos públicos. Com isso,
foram levantados posicionamentos favoráveis e contrários à nova reforma paramétrica, chegando ao ponto de afirmar que o país estava passando por um estado falimentar. Vieira Moreira Peixoto, 2020, p. 23. Este ponto é fundamental porque, em princípio, os argumentos podem parecer antagônicos. Quer dizer, ou abraçamos o discurso econômico, que prima pela responsabilidade fiscal e a diminuição dos gastos do governo, ou abraçamos o discurso sobre a garantia dos direitos e a manutenção dos patamares sociais alcançados até o presente momento com a Seguridade Social. Porém, isso não é assim. Primeiro, porque o fato do sistema previdenciário brasileiro estar atrelado a ideias de um seguro sustentado por toda a sociedade, e ainda por cima estritamente vinculado ao financiamento por contribuições de trabalhadores e empregadores, isto é, oriundas do mercado formal de trabalho, é preciso que a organização do regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, esteja baseado em critérios que observem o equilíbrio financeiro e atuarial. Kertzmann, 2020, p. 14. É uma ilusão pensar que os direitos podem ser assegurados sem recursos. Todos os direitos têm custos, sejam eles de primeira, segunda ou terceira geração. Dimensão de direitos, Holmes, Sunstein, 2011, e é claro que a inclusão de novos direitos em um catálogo constitucional, por exemplo, pode comprometer partes consideráveis do PIB dos países. Persson, Tabellini, 2005. Por esta razão, as constantes mudanças na estrutura social demandam ajustes para poder garantir os direitos fundamentais, o que inclui o direito fundamental à Seguridade Social. Em segundo lugar, porque é perfeitamente possível encontrar o meio-termo que possa realizar ajustes financeiros para a garantia dos direitos, sem perder o norte dos mandamentos internacionais em matéria de direitos humanos, que inclui o princípio da progressividade e o princípio da irreversibilidade. Monteiro Pessoa, 2019, p. 122. Sendo assim, o que devemos começar a discutir aqui é o que foi levantado como razão para a extinção do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, e o que se argumentava em sentido contrário, para a manutenção deste benefício, de forma a encontrar os argumentos que conformam o discurso e verificar se a extinção desta modalidade de aposentadoria responde aos anseios em matéria de seguridade social, ou se o caminho a ser adotado deveria ter sido outro. Inicialmente, o primeiro que consideram os críticos da aposentadoria por tempo de contribuição é que o tempo de contribuição não se enquadra no conceito de contingência. A contingência representa o objeto de tutela da Seguridade Social, superando o conceito de risco, que era próprio do momento dos seguros privados, primeira revolução industrial, e da previsão social. A contingência é todo evento futuro, certo ou incerto, desejado ou não, que seja capaz de causar redução financeira no orçamento familiar. Neste caso, doenças, morte, invalidez, que eram próprias do conceito de risco, são incorporadas pela contingência, somando outros eventos como a gravidez, a maternidade, o casamento, que não estavam amparados pelo risco. Nesse caso, tempo de contribuição não é uma contingência, pelo que não deveria estar protegido pela Seguridade Social. É interessante notar que apenas 13 países no mundo possuem a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Tafner, Almeida Neri, 2018, NP, e até a S103219, o Brasil era um deles.
Não sendo uma contingência, o tempo de contribuição também é contrário ao conceito de aposentadoria, que protege os indivíduos da velhice, quando já não possuem forças para trabalhar, substituindo a sua renda laboral por uma previdenciária. São argumentos que ainda se complementam por outra problemática, o perfil daqueles que alcançam aposentar-se por tempo de contribuição. Como explicam Tafner e Almeida Neri, 2018, NP. São exatamente os trabalhadores que têm direito a esta aposentadoria os mais bem inseridos no mercado de trabalho. São pessoas mais escolarizadas e de maior produtividade, que conseguiram ficar por anos seguidos empregados e com carteira assinada, em um país com informalidade crônica e períodos prolongados de crise e desemprego. Sem idade mínima, eles ganham o direito de se aposentar mais cedo, enquanto os mais pobres se aposentam mais tarde. Isto é corroborado pela média do benefício, que é a mais alta do INSS, sendo, inclusive, em valor superior à renda média nacional dos trabalhadores ativos. Estes valores transformam as aposentadorias por tempo de contribuição em um dos benefícios mais caros para o regime geral de previdência social. Tafner, Almeida Neri, 2018, NP. O fato de não exigir idade mínima para a sua concessão leva ainda ao problema do aumento da expectativa de sobrevida, fazendo com que estas pessoas recebam o benefício por muitos mais anos do que um aposentado por idade. Esta realidade é relevante para o equilíbrio financeiro e atuarial, já que pessoas que vivem cada vez mais, aposentando-se cada vez mais cedo, resultará em maior necessidade de recursos para a prestação do benefício securitário. Com a inexistência de idade mínima para a obtenção do benefício aqui discutido, a Lei nº 9.876/99 estabeleceu nova regra de cálculos dos benefícios, apoiada na lógica atuarial, com a introdução do fator previdenciário. Com a sua inclusão no cálculo, a média da idade dos segurados que se aposentavam por tempo de contribuição subiu imediatamente. Se antes era de 48,9 anos, em 2001 a média já havia chegado a 54,1 anos. Lobato Gentil, 2019, p. 94. Este fator previdenciário permitiu corrigir esta incongruência da aposentadoria por tempo de contribuição, mas não solucionou todo o problema. Ainda sobre o perfil dos beneficiários, a concentração de aposentados por tempo de contribuição está nas regiões mais industrializadas do país, Sudeste e Sul, e apresentou crescimento anual no pagamento do benefício na ordem de quase 6% ao ano. Ou seja, era um gasto crescente para os cofres públicos. Tafner, Almeida Neri, 2018, NP. Por outro lado, temos a importante análise feita pela professor Denise Lobato Gentil, que indica a injustiça da consideração isolada da idade dos solicitantes da aposentadoria por tempo de contribuição, como elemento que exigiria o reequilíbrio por meio do fator previdenciário. Isto porque muitos daqueles que terminavam aposentando-se por tempo de contribuição não o faziam por querer sair do mercado de trabalho e aproveitar a vida de aposentado, mas sim porque a lógica do mercado os empurrava para fora. Lobato Gentil, 2019, p. 95. Ora, é bem verdade que as transformações no mercado de trabalho estão gerando cada vez mais desemprego, seja cíclico ou estrutural, e acompanhado disso está o aumento significativo da informalidade laboral no mundo todo. Somando argumentos,
é bastante difícil que um trabalhador ou uma trabalhadora de idade mais avançada possa se recolocar no mercado de trabalho, simplesmente pelo fato das novas exigências de competências tecnológicas e habilidades que vão se renovando em um tempo muito curto, fazendo com que os profissionais fiquem obsoletos mais rapidamente que antes. Os Tarros, 1998. Conforme a idade avança, a taxa de desocupação vai aumentando. Nações Unidas, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, 2017. Sendo assim, a busca da aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, pode não ser uma opção, mas uma condição que se impõe como reflexo, em grande medida, das condições recessivas da economia, que conduzem à falta de oportunidades no mercado de trabalho e, portanto, a uma situação de insegurança, baixos salários e dificuldade de sobrevivência, condições particularmente agravadas para os trabalhadores de idade mais avançada. O fato de não encontrar oportunidade para reposicionar-se no mercado de trabalho leva o trabalhador de idade mais avançada a buscar mecanismos para substituir a perda da renda que era gerada pelo trabalho. E se fosse o caso de um trabalhador que começou a contribuir cedo para o sistema previdenciário, a aposentadoria por tempo de contribuição poderia ser a saída. Uma saída que não só gera segurança orçamentária, porque estando aposentado, a sua renda familiar já parte de um piso, como também segurança na construção do conceito de trabalho decente, por ter reflexos no tipo de trabalho que estes, aposentados, aceitariam para aumentar o seu orçamento familiar, por conta da geração do custo de oportunidade mais alto. O custo de oportunidade de uma decisão é igual ao que se deve renunciar para obter algo. Motion, 2006, p. 04. Os economistas apontam que o custo de uma hora de ócio representa o incentivo para poder trabalhar. Se um trabalhador tem a capacidade, baseado na sua formação, o tipo de trabalho ou trabalhos que desempenha, de gerar um baixo valor de hora/trabalho, é mais fácil para ele renunciar a uma hora de trabalho para ter uma hora de ócio. Pelo fato deste trabalhador ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que em valor mais baixo do que seria recebido se ele fosse aposentado por idade por conta do fator previdenciário aplicado ao cálculo do benefício. Isso representa uma forma de pôr valor ao não trabalho, ou seja, ao ócio. A aposentadoria por tempo de contribuição conformaria um novo paradigma econômico em função do custo de oportunidade. Logo, nenhuma oferta de trabalho poderia ser inferior ao valor do benefício por tempo de contribuição, ou deveria representar uma soma considerável no orçamento familiar do trabalhador, para que ele se estimulasse ao trabalho, muito mais que ao seu ócio. Temos, então, autores que argumentam pela extinção da aposentadoria por tempo de contribuição por não representar uma contingência, pelo perfil deste aposentado que é mais compatível com a mão de obra mais qualificada e de maiores salários e segurança laboral, e por representar elevados custos para os cofres públicos, argumento econômico, e assim, pensando no equilíbrio financeiro e atuarial, o melhor seria eliminá-lo do rol de benefícios previdenciários. Mas, por outro lado, está a análise holística, que considera outros fatores laborais e sociais, e também econômicos, custo de oportunidade, na manutenção deste tipo de benefício dentro da estrutura da Seguridade Social.
Para poder finalizar esta análise, devemos verificar a tendência internacional em matéria de seguridade social, para saber se a extinção do benefício caminha em direção do progresso dos sistemas rumo à proteção social completa, ou se a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição representa apenas um corte de gastos e um retrocesso em matéria de tutela social. Terceira ponto 1 da Seguridade Social aos sistemas de proteção social, ampliar para incluir e não restringir para excluir. Para chegar ao momento da Seguridade Social como conhecemos, tivemos que passar por diversas etapas, desde a ausência total de tutela frente aos riscos, passando pela tutela dos riscos na lógica dos seguros privados, até a tutela das contingências. Graficamente, poderíamos visualizar estes momentos assim, ver na revista. Todavia, a evolução das formas estatais de proteção aos indivíduos não finalizou com a Seguridade Social. Hoje em dia, a tendência internacional aponta para um novo estágio destes sistemas, que seriam denominados sistemas de proteção social. O trânsito do modelo de seguridade social para o modelo de proteção social é compatível com o trânsito do Estado Social para o Estado Constitucional de Justiça. Nesta forma de Estado, partimos do pressuposto da submissão de todo o ordenamento à Constituição, com a consequente aplicação imediata de todo o conteúdo constitucional, deixando de lado a ideia programática da Carta Política. Além disso, no Estado Constitucional de Justiça existe a primazia da parte dogmática sobre a parte orgânica e o estabelecimento de garantias constitucionais para a concreta aplicação dos direitos elencados na Carta Magna. No Estado Constitucional de Justiça prevalece a aplicação dos princípios de direito e a ação dos juízes para realizar as condições de inclusão para todas as pessoas, com especial referência àquelas em condições de vulnerabilidade. Cortes Gonzalez, 2009, p. 41. Em resumo, o Estado Constitucional de Justiça parte da grande influência do direito constitucional e da compreensão da Constituição Política como um contrato de restituição da sociedade política, com aplicação imediata e direta em controvérsias. Prioriza-se a busca social por justiça e igualdade material. Objetiva-se lutar contra a pobreza e se busca o crescimento com desenvolvimento social. Permite-se a ação dos juízes como criadores da lei, dando mais espaço para o novo papel da fonte jurisprudencial. Cortes Gonzalez, 2009, p. 221. Isto significa que o Estado assume um papel ativo na distribuição de recursos e riquezas, adota medidas para a efetivação da igualdade real em favor, principalmente, daqueles que se encontram em estado de vulnerabilidade, que a política econômica visa assegurar a redistribuição de renda e riqueza, que a política fiscal visa a redistribuição da renda por meio de transferências, impostos e subsídios apropriados, que existem políticas públicas para erradicar a pobreza e a desigualdade, e que o ente público procura evitar a concentração de riqueza e eliminar as desigualdades. As justificativas da construção dos sistemas de proteção social englobam o crescimento da informalidade laboral e o aumento do desemprego entre jovens e idosos, a aplicação de esquemas de flexibilização laboral e a diluição do conceito de subordinação jurídica, a internacionalização das relações econômicas, o envelhecimento populacional e a inversão da pirâmide social, o auge das tecnologias e sua aplicação para garantir vidas mais longas e melhores condições de vida para a população. O
incrementos da pobreza e da exclusão social em diversas zonas do planeta, a recorrente degradação ambiental e a constitucionalização das instituições da proteção social e a incidência de sentenças judiciais em favor dos desvalidos, quando tentam ter acesso aos benefícios da Seguridade Social. Cortes Gonzalez, 2009, p. 4142. Os modelos de proteção social buscam realizar o bem-estar individual e familiar, realizar a justiça social e também o Estado Social ou o Estado Constitucional de Justiça. Cortes Gonzalez, 2009, p. 68. Há também uma mudança no objeto de tutela, migrando da contingência para o estado de necessidade. O estado de necessidade é uma carência subjetiva, real, palpável e demonstrável por meios econômicos que são previstas pelo legislador e consideradas protegíveis pelo ordenamento jurídico. Manrique, 1984. Trata-se de um conceito mais amplo que o de contingência. Os sistemas de proteção social englobam muito mais pessoas que não estavam amparadas pelos sistemas de seguridade social, como pode ser visualizado no gráfico abaixo, retirado do livro do professor Cortes, 2009, p. 43, ver na revista. Com esta lógica do discurso ampliativo, podemos finalizar nossa análise sobre a extinção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pois, se consideramos somente a lógica econômica, de conter gastos públicos com o conteúdo prestacional do direito fundamental à Seguridade Social, temos uma clara opção pela via contrária da tendência internacional de migrar dos modelos de seguridade social para os modelos de proteção social na concretização do Estado Constitucional de Justiça ou mesmo do Estado Social e Democrático de Direito, para aqueles Estados que ainda não aperfeiçoaram a definição do seu papel no mundo moderno. O grande problema é que o discurso econômico isolado que, reiteramos, não deve ser abandonado por conta do custo dos direitos e do necessário equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas de seguridade social, passa por uma lógica contrária à forma do Estado brasileiro. O ideário liberal presente na lógica do Estado mínimo não é compatível com o conteúdo garantista da Constituição Federal de 1988, Moraes, 2020, p. 124125, onde os objetivos, fundamentos e os primados da ordem econômica e social apontam para outra direção. Na realidade, o Estado brasileiro tem um perfil diferente do que foi apontado como posicionamento favorável à reforma da Previdência, onde a busca incessante deveria ser no sentido de garantir maior inclusão de vulneráveis e não destruir a possibilidade de substituição de renda por indivíduos em situações de desamparo, como pode vir a ocorrer com aqueles que fiquem sem emprego em idade intermediária, tendo que enfrentar as dificuldades da reinserção no mercado de trabalho tão volátil e agora mais flexível e rápido sem, no entanto, ter alcançado os requisitos objetivos para a sua aposentadoria por idade. Outro ponto interessante que devemos comentar, e que o argumento econômico restritivo de direitos previdenciários deve considerar é que as crises financeiras não justificam a falta de proteção em matéria de direitos fundamentais. A Resolução S10/1 do Conselho de Direitos Humanos, no seu parágrafo 5º insta os Estados a terem em mente que as crises econômicas e financeiras mundiais não diminuem a responsabilidade das autoridades nacionais e da comunidade internacional na realização dos direitos humanos e pede-lhes que ajudem, em particular, aos mais vulneráveis a este respeito. Neste contexto, exorta a comunidade a apoiar os esforços nacionais para,
entre outras coisas, estabelecer e manter as redes que garantam a proteção dos segmentos mais vulneráveis de sua sociedade. Organização de las Naciones Unidas, 2009. A crise econômica obriga os estados a redistribuir os gastos públicos, em um verdadeiro teste de exigibilidade dos direitos fundamentais, Estapá, 2013, p. 67. Qualquer redução na garantia desses direitos, com ênfase especial nos aspectos econômicos, sociais e culturais, DESC, só será possível com a comprovação de que o Estado está aproveitando ao máximo seus recursos nesta empreitada. Este critério é definido no Comentário Geral número 3 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, onde se afirma que todas as medidas deliberadamente retroativas a esse respeito exigirão a consideração mais cuidadosa e deve ser totalmente justificada por referência a todos os direitos previstos no Pacto e no contexto utilização plena dos recursos máximos disponíveis. Organização de las Nações Unidas, 1990. Mais do que o ônus da prova, existem outros critérios que os países devem observar sempre que pretendam adotar medidas restritivas quanto à garantia dos direitos fundamentais prestacionais em períodos de crise. Primeiro, que qualquer política restritiva seja temporária e cubra apenas o período de crise. Em segundo lugar, que a política restritiva não seja discriminatória e abranja todas as medidas possíveis, incluindo medidas fiscais, para apoiar as transferências sociais a fim de mitigar as desigualdades que podem crescer em tempos de crise, e para garantir que os direitos dos indivíduos e grupos marginalizados não sejam afetados desproporcionalmente. Terceiro, que a política identifique o conteúdo dos direitos básicos mínimos, ou um piso de proteção social, tal como foi desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, e garanta a proteção desse conteúdo básico em todos os momentos, Pillay, 2012. Na mesma linha, Christian Cortas define os critérios a serem observados pelos Estados na adoção de políticas que impliquem em frenagem ou retrocesso na garantia dos DESC. Para Cortas, o caráter imperativo da medida deverá ser demonstrado, deve haver um interesse público qualificado, e não deve existir outras alternativas de ação menos restritivas para o direito em questão. Cortes, 2009, p. 86. Logo, junto com Jordi Bonetti Pérez, podemos concluir que as crises econômicas graves não podem permitir, a priori, a revogação ou suspensão dos DESC, e na hipótese de que isso seja possível, a afetação deve ser sempre pontual, temporária e muito particular. Bonetti Pérez, 2013, p. 185. Em períodos de crise, a melhor solução para evitar que a crise econômica se transforme igualmente em uma crise social, é buscar a maior efetividade e proteção dos direitos fundamentais em sua totalidade, incluindo os direitos prestacionais, como é o caso da Seguridade Social. E para tornar isso uma realidade, é primordial que haja uma boa gestão interna de recursos disponíveis, priorizando o que é essencial para uma vida decente, além de contar também com a comunidade internacional para superar o momento de dificuldade, sem prejudicar os direitos fundamentais. Monteiro Pessoa, 2020, p. 41. A ressalva que temos com respeito a esta reforma paramétrica que, além de modificar os critérios de acesso aos benefícios previdenciários e incluir novas regras de transição, também extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição,
sabendo que de alguma forma ela poderia ser a melhor saída para aqueles segurados em idade intermediária que teriam dificuldades para voltar ao mercado de trabalho, é que esta exclusão não veio em período de crise econômica. As justificativas estão conectadas ao corte de gastos de recursos públicos. Desta feita, não haveria, em princípio, justificativa para sua eliminação com base neste critério, além do que não se trata de corte temporário, que contemplaria o retorno do benefício quando superado o déficit fiscal, até porque este tipo de suspensão temporária não seria possível no sistema previdenciário nacional. Se a ideia era eliminar um benefício cujo conceito não enquadrava na definição de contingência, portanto alheio ao modelo de seguridade social, e também para evitar que os mais favorecidos do mercado de trabalho ativo fossem os únicos beneficiados deste tipo de aposentadoria, a extinção poderia ser necessária, mas sempre e quando por outra via fosse realizada a justiça social para estes indivíduos em desamparo, principalmente os mais vulneráveis. Seja por meio de políticas laborais protecionistas, pela criação de algum benefício assistencial que pudesse ampará-los face à dificuldade de reinserção laboral ou mesmo um redesenho do seguro-desemprego. O que não podemos aceitar é que exista a eliminação de um mecanismo de substituição de renda que poderia ter um lado socioeconômico favorável para indivíduos postos em situação complexa na modernidade líquida, sem alguma solução por outras vias para paliar a problemática que não é invisível ao mundo laboral e securitário. Se o Brasil pretende projetar o seu sistema securitário na direção do modelo de proteção social, quer dizer, na lógica ampliativa da tutela dos mais vulneráveis por meio da busca incessante pela materialização da justiça social, então a manutenção dos discursos puramente econômicos e de corte de gastos públicos, ou do terror frente aos supostos rombos da Previdência, precisa tomar outra direção. Do contrário, chegaremos ao reducionismo estrutural da Seguridade Social até o ponto de voltar no tempo, para o momento dos seguros privados ou pela ausência total de proteção estatal, onde cada indivíduo era responsável pela sua própria segurança. Quarta, conclusões. Este trabalho pretendeu discutir a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 a partir da dialética econômica ampliativa que, por um lado, encontra o discurso das reformas paramétricas apontando a busca de resultados que diminuam o gasto público com seguridade social, neste caso específico em uma das suas vertentes, a previdenciária, e por outro, desde a perspectiva dos direitos humanos, onde o que se busca é ampliar o espectro de tutela dos sistema de seguridade social, caminho aos sistemas de proteção social que logrem oferecer melhores condições de vida digna para aqueles que estariam fora do âmbito de proteção dos sistemas de seguridade social ainda muito dependentes da lógica do trabalho formal para o seu financiamento. As reformas paramétricas, classificação na qual o Brasil se enquadra, mantém os sistemas totalmente públicos e introduzem modificações relacionadas com o cálculo dos benefícios. Isso foi novamente repetido pela S número 10322019. A dialética se materializou com dois discursos antagônicos, de um lado as justificativas econômicas para realizar estas reformas, inclusive para a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, que é apontada como um benefício setorizado, zonas mais industrializadas do país,
com uma média superior inclusive à renda dos trabalhadores ativos e cujo perfil dos beneficiários aponta muito mais para grupos economicamente favorecidos que para os setores mais vulneráveis da população. Além disso, o tempo de contribuição não é considerado uma contingência, pelo não deveria estar tutelada por um sistema de seguridade social, dado que o objeto de proteção destes sistemas é a contingência. Por outro lado, desde a perspectiva dos direitos humanos, e com uma visão mais holística da problemática, podemos ver que muitos trabalhadores que não conseguem a sua reinserção no mercado de trabalho em idade intermediária teriam na aposentadoria por tempo de contribuição a única saída para poder garantir recursos mínimos para o seu orçamento familiar e assim sobreviver dignamente face à impossibilidade de encontrar trabalho sem, no entanto, ter completado os requisitos objetivos para a aposentadoria por idade. Sendo assim, se consideramos que as projeções internacionais em matéria de seguridade social são ampliativas, migrando dos modelos de seguridade social para os modelos de proteção social, cujo objeto de tutela passa a ser os estados de necessidade, então a extinção de benefícios que deixaria novamente um grupo de pessoas fora do espectro de tutela da Seguridade Social pode ser considerada uma política contrária à migração para os modelos de proteção social no caso brasileiro. Além disso, nem em períodos de crise está autorizada a supressão dos direitos econômicos, sociais e culturais, grupo ao qual o direito fundamental à seguridade social é parte, devendo qualquer restrição ser pontual e temporária, utilizando-se a maior quantidade de recursos possível para a garantia destes direitos. Isto, somado aos princípios de segunda geração / dimensão de direitos fundamentais, de progressividade e irreversibilidade, esta extinção novamente se torna incompatível com a lógica do sistema. Por fim, o discurso econômico isolado que não deve ser abandonado por conta do custo dos direitos e do necessário equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas de seguridade social, passa por uma lógica contrária à forma do Estado brasileiro. O ideário liberal presente na lógica do Estado mínimo não é compatível com o conteúdo garantista da Constituição Federal de 1988, onde os objetivos, fundamentos e os primados da ordem econômica e social apontam para outra direção. Na realidade, o Estado brasileiro tem um perfil diferente do que foi apontado como posicionamento favorável à reforma da Previdência, onde a busca incessante deveria ser no sentido de garantir maior inclusão de vulneráveis. Por isto, se o nosso país pretende projetar o seu sistema securitário na direção do modelo de proteção social, então a manutenção dos discursos puramente econômicos e de corte de gastos públicos, ou do terror frente aos supostos rombos da Previdência, precisa tomar outra direção. Do contrário, chegaremos ao reducionismo estrutural da Seguridade Social até o ponto de voltar no tempo, para o momento dos seguros privados ou pela ausência total de proteção estatal, onde cada indivíduo era responsável pela sua própria segurança.